Olá! Fica comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre dor lombar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter tido alguma dor lombar, mesmo que passageira. Afinal de contas, é uma das dores mais comuns na população em geral. E quando nós passamos dos 60 anos, essa dor tende a aumentar e tende a ter algumas características e alguns diagnósticos específicos. Fica comigo para entender as 4 principais causas e na última causa você vai entender o porquê a atividade física e o fortalecimento da coluna é tão importante para evitar todas as outras causas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força física e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e ativa também os sininhos de notificação, porque assim que eu publicar algum vídeo novo, você vai receber em primeira mão o aviso para poder estar assistindo e não perder nada desse conteúdo. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é a função da nossa coluna vertebral. Além de permitir a sustentabilidade do nosso corpo, como sendo um pilar ósseo para a nossa estrutura, ela também tem uma função de distribuir, é como se fosse uma caixa de distribuição de uma casa. Ela distribui todos os nossos nervos que saem do nosso cérebro. Então, através da medula, ela vai atravessando lá de cima do cérebro até embaixo e em cada espaço ela vai distribuindo alguns ramos nervosos, algumas raízes nervosas que vão ser responsável pela inervação tanto motora da movimentação como da sensibilidade de toda a região na qual ela vai ser dirigida. Então, ao entendermos essa função, vem daí a importância das características de algumas causas de dor lombar, principalmente quando está relacionada à compressão do nervo. Então, vou falar uma causa muito comum, principalmente acima dos 60 anos. A primeira causa é osteoartrite, ou osteoartrose, como era chamado alguns anos atrás. Então, a osteoartrite de coluna é uma alteração degenerativa na região da articulação da coluna. Uma pista que nós geralmente temos e percebemos ao pensar nesse diagnóstico é a presença de artrite, de osteoartrite em outras articulações, principalmente na parte dos dedos, nas falanges dos dedos. Muitas vezes vem associado à osteoartrite de joelho, então o paciente já tem histórico muitas vezes de dor e deformidade no joelho. A osteoartrite também é muito comum se apresentar no quadril. Então esses são os principais pontos fora da coluna lombar que nós podemos identificar e, de acordo com a característica da dor e de exame de imagens, determinar se essa causa é da osteoartrite ou não. Então vamos entender como que ela afeta as articulações. Então nós temos basicamente 2 tipos de articulação na coluna, que é a articulação que fica entre as vértebras, que é essa mais branquinha, que é o disco intervertebral, e a articulação entre os ossos da coluna, entre as vértebras, que são as articulações que nós chamamos de interfacetárias. A dor e a deformidade da osteoartrite se dá principalmente nessas articulações interfacetárias, que são as articulações que promovem maior mobilidade da coluna. Então, a mobilidade de rotação do corpo, de flexão do corpo, essa articulação é muito exigida. Então, quando essa articulação, a cartilagem dessa articulação está desgastada, nós chamamos de osteoartrite de coluna, que é uma causa bastante comum na população acima de 60 anos, uma causa muito comum de dor lombar. Quando essa osteoartrite, essa degeneração articular acontece no disco, entre as vértebras, então como temos nessa imagem,
Então é onde surge os famosos bicos de papagaio. Quem nunca ouviu esse termo? Quando o ortopedista olha o raio-x e já fala, já estou vendo o bico de papagaio. É uma formação óssea que, como a imagem mesmo mostra, sugere como se fosse um bicozinho de papagaio, que é essa imagem aqui entre as vértebras. Esse quadro de osteoartrite de coluna não tem cura, mas tem controle, tem tratamento, principalmente para alívio da dor e melhora da qualidade de vida. Então, nas fases agudas, podemos lançar mão de alguns anti-inflamatórios num curto período de tempo, sempre por conta do risco de doença renal, no risco de lesão no estômago, na mucosa gástrica. Então, na fase aguda, nós podemos fazer esse anti-inflamatório para tirar a dor e fisioterapia, né? No final, vocês vão entender o porquê da fisioterapia ser tão importante. Muitos pacientes me procuram até com uma certa revolta, como se sempre que passa nos médicos é só fisioterapia. Mas um dos pilares principais do tratamento da osteoartrite de coluna, claro, além de redução de peso, que é uma carga em cima da coluna, é o fortalecimento da musculatura mesmo através de fisioterapia. Ressaltando que a prevenção é o melhor remédio. Então, pessoas que têm já uma musculatura desenvolvida na região lombar e, claro, têm hábitos de vida muito mais saudáveis, que não fumam, que não têm obesidade, são pessoas que têm uma redução de chance de desenvolver essa doença degenerativa na articulação, tanto da coluna como do joelho, quadril e mãos. Então vamos para a causa número 2, que é a causa por degeneração discal. Ou seja, é o disco, que é aquela articulação que fica entre as vértebras, vou mostrar no desenho aqui. Então, entre as vértebras, nós temos esses discos que eu costumo dar como exemplo como se fosse um pneu de um carro. Então, nós temos como se fosse um pneu entre essas estruturas ósseas, serve basicamente para absorver os impactos e para ajudar na movimentação de flexão e de extensão. Então, esse pneu, ele é um pneu rígido, por fora, que é um ânulo fibroso que nós chamamos, e por dentro ele tem como se fosse uma gelatina, como se fosse a câmara de ar do pneu, por exemplo. Então, com o envelhecimento, com a falta de atividade, com sobrecarga, pode acontecer de uma maneira, em pessoas jovens, até pós-trauma, após algum acidente, algum peso em excesso que pode levantar, pode acontecer uma rotura desse pneu, como se fosse uma bolha mesmo que pode surgir nesse pneu, como nessa imagem. Então essa bolha, ao romper esse anel, essa capa do pneu, vamos dizer assim, ela vai comprimir diretamente a raiz nervosa. Lembra que eu mostrei naquela primeira imagem que a coluna, além de dar sustentação, também é como se fosse uma caixa de força, uma caixa de distribuição que vai distribuindo toda a inervação do nosso corpo? Então esse disco pode comprimir esse nervo, causando alterações neurológicas e dor bastante intensa. Então essa é uma das causas que, dependendo da indicação, logicamente, e do tipo de compressão e do grau de compressão, são causas que devem se recorrer a cirurgias. Então deve-se fazer cirurgias para descomprimir esse nervo que está sendo comprimido e afetado. Então existem diversas técnicas, né, de neurocirurgia, desde minimamente invasivas até mais aberta, mas que visa principalmente liberar a pressão dessa hérnia, dessa bolha que está fazendo em cima do nervo. Com o envelhecimento é comum também, né, não é normal, claro, mas é muito comum acontecer esse tipo de compressão, que pode dar principalmente aquela dor no nervo ciático, né? A dor do nervo ciático ou lombociatalgia nada mais é do que uma compressão na raiz desse nervo, na vértebra lombar das costas. Então acontece uma compressão e o nervo ciático é um nervo, um dos principais nervos que inervam a nossa perna. Então ele sai da coluna e vai direto para a raiz da coxa, inervando toda a perna. Então por isso que muitas vezes essa dor do nervo ciático é uma dor que ela é irradiada por toda a perna, às vezes pela parte de trás da perna, podendo chegar até no dedão do pé.
E essa dor não tem relação com nenhuma inflamação na perna, embora a dor seja na perna, a inflamação, que no caso é uma compressão, está lá em cima na coluna, né? Então, muitas vezes a dor a gente entende que seja na perna, mas é na coluna. E essa é uma dor, infelizmente, que tem bastante frequência no consultório, essa dor no nervo ciático, essa lombociatalgia. Que o tratamento também se passa por fisioterapia e, em alguns casos, como eu falei anteriormente, cirúrgico. A terceira causa é uma causa, infelizmente, também muito comum, que acontece geralmente após os 70, 80 anos de idade. Então, dor súbita em idosos, a gente tem sempre que investigar. Um exame simples como um raio-x de coluna lombar pode muitas vezes demonstrar pequenas fraturas produzidas por osteoporose. Como eu falei já em outros vídeos, a osteoporose ela é uma doença extremamente silenciosa. Ela só provoca dor ou algum sintoma quando acontece a fratura. E a fratura da vértebra, a fratura da coluna, é uma fratura muito comum, geralmente uma fratura por esmagamento. Então, como eu vou mostrar nessa imagem, acontece uma fragmentação da coluna, da vértebra da coluna, por um mínimo esforço. Eu já vi pacientes relatarem que depois de passar o carro num obstáculo, começou a ter uma dor muito forte na coluna, foi até o pronto atendimento e a fratura se deu somente do carro passar numa lombada, num obstáculo. Então, pequenos traumas, pequenos movimentos podem causar essas fissuras e essas fraturas na coluna que vão gerar bastante dor. Então, claro que temos que avaliar a extensão dessa fratura. Na grande maioria das vezes, o tratamento não é cirúrgico, utiliza-se um colete, muitas vezes para manter a estabilidade, faz uma fisioterapia também para alívio de dor e medicação para dor também. E claro, que é o mais importante, é já identificar se já não tinha o diagnóstico de uma osteoporose e já começar a tratar para evitar novas fraturas, principalmente de outros sítios, como por exemplo fêmur ou punho, que são sítios mais comuns que podem acontecer nas fraturas de fragilidade por osteoporose. E a quarta causa, que é a causa mais comum, que eu falei no início do vídeo, que é a dor relacionada à fragilidade da musculatura. Então, uma sarcopenia, principalmente essa sarcopenia quando está localizada na região da coluna, ou seja, a musculatura da coluna muito fraca, vai sobrecarregar as articulações, vai sobrecarregar os discos vertebrais que podem começar a comprimir as raízes nervosas, produzindo dor. Além de, claro, essa musculatura mais fraca vai ter uma tendência maior a ter mais lesão dos ligamentos, que são os tecidos que fixam os ossos e as articulações. Então vamos lá, vamos entender. Então nós temos a parte do osso, nós temos a articulação, nós temos os ligamentos que vão ligar de uma maneira mais rígida os ossos em volta dessa articulação. E isso tudo vai estar mergulhado em um grupo muscular, um ou vários grupos musculares. Então, quando a gente tem a musculatura fraca da coluna, vai sobrecarregar esses sistemas, promovendo muita dor. Numa fase inicial, esse tipo de dor, muitas vezes, não está relacionado a nenhuma alteração estrutural, como eu falei anteriormente, como hérnia de disco, ou bico de papagaio, ou uma osteoartrite de coluna, principalmente naquelas articulações interfacetárias. Mas a diminuição dessa musculatura, como eu vou mostrar aqui nessa imagem, a diminuição da qualidade da força e da quantidade dessa musculatura vai inferir em dor lombar crônica. Então aqui nós temos somente, a título de explicação, alguns grupos musculares que estão relacionados diretamente com a coluna lombar. Lembrando que em toda a extensão da nossa coluna, nós temos também a musculatura paravertebral e alguns grupos musculares. Então,
Essa musculatura, por exemplo, que liga diretamente o osso da bacia com a coluna, que liga, tem ligação entre as vértebras. Então, toda essa musculatura vai agir como a sustentação de todo esse sistema ósseo que pode acontecer, ocorrer, de apresentar essas doenças. Então, para evitar a dor lombar, é sempre interessante manter a musculatura da coluna bem guarnecida, bem forte. E se você já apresenta algum problema, alguma doença da coluna, mais importante ainda é você manter esse fortalecimento para ajudar na sustentação, para a musculatura contribuir para a melhora da sustentação e melhora da dor desses problemas que eu falei anteriormente. Então, se você sente dor lombar crônica por um período maior, é sempre importante você procurar já ter um diagnóstico para iniciar o tratamento para melhorar sintoma. Algumas causas, como eu falei anteriormente, não vão ter cura, mas vão ter tratamento medicamentoso e tratamento com relação ao estilo de vida, tratamento de fisioterápico para ter alívio de sintoma e melhora da qualidade de vida, né, dessa dor que é tão comum na população acima de 60 anos. E se você se interessa nesse tema de fraqueza muscular, de sarcopenia para as pessoas acima de 60 anos, quais as causas, como evitar, qual alimentação, quais exercícios, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book, onde eu explico de uma maneira muito simples, eu explico de uma maneira como eu converso com os meus pacientes, então não é um livro técnico, é um livro justamente para o leigo entender essa patologia, entender esse problema e tomar medidas para evitar. E para manter a tradição, você que chegou até aqui, escreve aqui embaixo, Superação Sem Limites, e o nome da cidade de onde você está me assistindo, para eu saber aonde minhas palavras estão chegando. O YouTube tem me avisado que muitas pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação para receber meus vídeos em primeira mão, já curte e compartilha para que esse vídeo tenha o maior alcance entre as pessoas, para que chegue num maior número de pessoas. Você pode também compartilhar esse vídeo no WhatsApp e compartilhar nos grupos de família, nos grupos de igreja, por e-mail. Então existem várias maneiras de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.